Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Pega as mãos sobre o teu irmão e diz para ele isso. Profetiza, essa é noite profética, noite de bênçãos. Pode começar profetizando. Sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor. Derrama aqui em cima também, Senhor. Derrama do teu poder sobre a tua igreja. Vai derramando, Senhor, em nome de Jesus. Agora essa pessoa que você ergueu a mão sobre a vida dela, pega ela e começa a orar por essa vida, profeticamente. Começa a declarar profeticamente sobre a vida dela. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite bênçãos. Vai dizendo tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Tudo aquilo que o Senhor for colocando no teu coração, vai dizendo aí. Vai dizendo, vai dizendo, vai ministrando a vida dessa pessoa. Aleluia. Aleluia. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 18, versículo 18, que tudo aquilo que pedides, e dois ou mais, quando concordares a respeito de algo aqui na terra, será ligado no céu. Então vocês dois vão orar juntos, amém? Você vai orar, um de vocês dois vai orar, e a outra pessoa vai responder, dizendo amém, eu concordo. Nós vamos orar por as vidas, pelas pessoas que ainda não chegaram. Olha as cadeiras vazias aí. Começa a pedir ao Senhor, meu irmão. Começa a pedir. Pede para o Senhor. Abre as portas do céu, Senhor. Em nome de Jesus. Vai pedindo, meu irmão. Oh. Existem pessoas enfrentando lutas nesse momento. Eu mesmo fiquei a tarde inteira no hospital. Mas Deus é misericordioso. E tem pessoas que ainda estão enfrentando problemas. Orem aí de dois em dois e clamam ao Senhor. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Se as pessoas tentam dizer contra nós, se zombam da nossa fé, nós queremos dizer que ninguém vai apagar o selo que é em nós, a marca da promessa. Ninguém nos destruirá, porque iremos adiante como igreja. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa Ele me fez? E quem vai me impedir se decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará pra ver minha sorte e morar diante
olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Cante ao Senhor isso. Tramam contra mim, Tramam contra mim, querem entulhar os meus poços, querem entulhar meus poços, querem frustrar os meus sonhos. frustrar meus sonhos e me fazer Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Sim, Senhor, nós cremos na provisão do Senhor para as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor é Deus fiel, é Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida, que o Senhor não nos abandona. Nós te adoramos nessa noite, te louvamos, Jesus, e dizemos: Tu és fiel, Jesus, Tu és fiel. Vai dizendo para Ele, meu irmão: Tu és fiel, Senhor. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mais uma vez. Eu tenho a marca. Eu tenho a marca da promessa. Pega suas mãos e declare isso. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da Promessa Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Eu sei que chegará. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos.
Quantos aqui creem nisso que nós acabamos de cantar? Você crê nisso que você disse, meu irmão? Pega a sua mão e diga: eu creio. Porque hoje chegou, hoje é o dia que nós acabamos de cantar. Eu creio que chegará a minha vez. E hoje é o dia. Diz para o seu irmão: hoje é o dia, meu irmão. Hoje é o dia. Diz para outro: hoje é o dia. Então clama. Aleluia. Aleluia. Oh. Elias, quando estava sobre o monte, no momento de muita ansiedade, dificuldade, ele pôde ver ao longe, muito longe, uma nuvem como o tamanho de uma mão, muito longe. Diz para o seu irmão, pode dizer para ele: eu profetizo sobre a tua vida, que a nuvem de glória do Espírito Santo vai invadir o teu lar, a tua casa, e vai modificar tudo para a glória do Senhor Jesus. Se você crê nisso, pega suas mãos e clama: Senhor, faz chover nesse lugar, Pai. Faz chover aqui, Senhor. Assim como o profeta profetizou, o profeta Elias predisse que haveria grande chuva sobre Israel. Nós cremos na chuva do Senhor, na chuva serôdia, a chuva de bênçãos, nesse lugar. Aleluia. Derrama, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor. Anseia pela chuva do Senhor, meu irmão. Nós queremos, Jesus. Nós queremos a chuva do Senhor nas nossas vidas. Oh. Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão. Aleluia. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Clame: vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover, vai chover nesse lugar, Espírito Santo. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Clame, clame ao Senhor, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as
comportas o céu. Aleluia. Preste atenção nisso, meu irmão. Só o teclado aqui comigo. Eu não sei quem está passando por luta aqui nessa noite. Quem está passando por luta aí? Pode erguer sua mão. Satanás tem vindo com muita luta sobre a igreja. Houve um momento na história onde tinha dois homens, Paulo e Silas. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, após um dia onde haviam sido rejeitados pela sociedade, haviam sido apedrejados, chicoteados, pessoas haviam maldito eles, pessoas haviam proferido mentiras à vida daqueles homens. Mas meia-noite os dois ali presos, e a palavra diz que ali eles adoravam. Ali eles adoravam. Derrama, Senhor, uma unção de adoração no teu povo, Pai. Derrama, Senhor. Eu não sei se você está passando pela mesma meia-noite de Paulo e Silas. Eu não sei. Mas se você simplesmente adorar, o Senhor entrará com juízo sobre todas as acusações contra a tua vida. Ele entrará com providência na tua casa. Se você vai embora hoje, está pensando, talvez não tenha dinheiro para comer amanhã, se talvez você está desempregado, ou como eu, que ficou a tarde inteira em um hospital. Às vezes tem algum parente seu enfermo, ou talvez você esteja enfermo. Pega as suas mãos. Senhor, assim como Paulo e Silas, nós cremos no que nós cantamos. E nós cantamos, Senhor, que se nós pedimos, o Senhor virá, e como chuva descerá, Senhor. Então nós vamos clamar ao Senhor, como diz Jeremias em 33, capítulo 3, que nós deveríamos clamar. E o Senhor disse: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes, coisas que não sabes, coisas ocultas. Pega as suas mãos, meu irmão, começa a clamar. Clama ao Senhor, meu irmão. Clama pela providência do Senhor na tua casa. Adore-o. Oh, vem, Senhor, vem, Jesus, com a tua providência nas nossas vidas, na nossa casa. Vem, Jesus, derrama a tua chuva, a tua chuva, a tua chuva. Talvez o Senhor vai te dar um cântico aí. Pode cantar, meu irmão, fique à vontade. Talvez você vai querer gritar, pode gritar, mas adore o Senhor. Não se preocupe, meu irmão, agora com mais nada. O Senhor quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua adoração. Ele quer que você tire aí de dentro a adoração e diga para Ele: tu és fiel, Senhor. Mesmo nas acusações, mesmo nas injúrias, o Senhor tem estado comigo. Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Chame por Ele, meu irmão. Jesus. Abre as comportas,
Senhor, com tua cura. Isso, Espírito Santo. Faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Vem, Senhor, chove. Faz chover. Cura, libertação. Abre as comportas dos céus e faz chover. Senhor, derrama da tua graça nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Vai agindo no teu povo, Senhor. Abre mesmo as janelas dos céus e derrama. Pai, essa noite nós estamos aqui dispostos a te ouvir. Vem e fala conosco, Senhor. Toca-nos, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos do teu toque, Senhor. Nós precisamos da tua cura. Precisamos do teu mover nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Vem e derrama, Senhor. Derrama da tua unção em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, vem ao nosso encontro, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Pai. Ouve o nosso clamor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, derramar a tua unção, a unção de cura. Cante ao Senhor isso, meu irmão. Posso crer em minha vida, um milagre. Posso crer as promessas. As promessas. Sendo liberada sobre mim. Mais uma vez a igreja cantando. Cante com força, meu irmão. Em minha vida. O milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago a mim Na cruz me dá vitória. Nesta hoje o meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Pega suas mãos e comece a clamar por Deus. Comece a clamar pelo nome de Jesus. Não diga outra coisa a não ser esse nome que é sobre todo nome. Diga, clame por esse nome, Jesus, 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 oh Jesus, Jesus. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado, Calvário está selado. está selado.
foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. tua morte, Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário. diga com força, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas, os milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. chegar, Senhor. Eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Hoje meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali Na cruz me dá vitória. Nessa hora, vem, Senhor, com o teu milagre nas nossas vidas. Declare mais uma vez isso. Hoje o meu milagre vai chegar. eu vou crer, não vou. Duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa Mais uma vez, hoje o meu milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora, Pega suas mãos e peça isso pro Senhor. Vitória. Nessa hora me dá 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 vitória. Aleluia. Nós clamamos por isso, Senhor. Nós clamamos que essa noite seja noite de milagres, porque cremos que o Senhor já efetuou milagres enquanto cantamos. Assim como o Senhor fez na vida de Paulo e Silas, o Senhor tem muito para fazer ainda no nosso meio. Espírito Santo, esse lugar é teu, a glória é tua, a honra é tua, tudo é para o Senhor, o culto é teu, Senhor. Toma, Senhor, o teu lugar, toma o teu lugar, o lugar de glória, toma o lugar de honra. Erga suas mãos, meu irmão, e coroe a Jesus. Recebe a glória, Senhor. Recebe a honra. Recebe o louvor. Recebe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. De quem é a glória, a honra e o louvor, amados? Eu não ouvi. De quem que é a honra, a glória e o louvor? Aqui na igreja?
na sua vida? Amém? Em todos os lugares? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Quantos não foram ao congresso aqui? Levantem a mão. Quantos não foram ao congresso? Levantem a mão. Não precisa ter medo não, não vai levar pito não. Quem não foi ao congresso, levanta a mão, só para eu ter uma noção. Amém. Nós tivemos um congresso muito gostoso, muito bonito, com aproximadamente 1000 pessoas ou mais ali com a gente. Foi muito agradável tudo que Deus fez nesses 2 dias, ontem e hoje, o derramar de Deus sobre as nossas vidas, as palavras que Deus nos trouxe, a comunhão, o um ao outro, que o Senhor promoveu no nosso meio. É certo que muita gente ficou cansada, não é? Não tem o hábito de ir mais de uma reunião ou 2 por semana. Aí o cara vai, fica 2 horas numa, depois 2 horas no outro dia, aí ele não volta à noite. Mas Deus te trouxe aqui, e Deus tem uma bênção para a sua vida. O pastor Roberto Lai, que estava lá no nosso congresso, está aqui para nos trazer a palavra também. E você vai poder comer um pouquinho, degustar um pouquinho dessa palavra, saboreá-la um pouco, de tudo aquilo que Deus nos deu no congresso. Eu quero chamar o pastor Roberto Lai aqui, para orarmos e recebermos essa palavra do Senhor. Quem está nos visitando hoje aqui pela primeira vez esse ano? Levanta a mão. É a primeira vez que eu venho aqui esse ano, pastor. Fique em pé um pouquinho. Fique em pé um pouquinho. Paga o mico aí, né? Fique em pé um pouquinho. Para nós é uma honra ter você aqui. Pessoal lá de Jaú, né? Isso. Tem alguém aí em cima que está pela primeira vez esse ano? Muito bem. Vocês são bem-vindos aqui em nome de Jesus, viu? Para nós é uma alegria, uma honra tê-los aqui. O irmão poderia dar um abraço neles? Eu vou dar um abraço no pastor Roberto e você aproveita e dá um abraço neles aí, tá? Amém. Bem-vindo, meu querido, é muito bom, viu? Vamos ficar em pé por mais um minuto. Vamos orar? Levante a tua mão nessa direção. Querido Deus, nós queremos apresentar ao Senhor, teu filho, teu servo Roberto. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o unja, que o Senhor agora esteja com ele nesse lugar. Não o deixe sozinho aqui, Deus, para que ele possa ser um instrumento abençoado, maravilhoso, e que de alguma forma, que só o Senhor sabe como é, o Senhor faça com que esta palavra, em cada coração, gere os frutos que o Senhor está desejando. Nós abençoamos a vida dele e pedimos que o Senhor, através dele, abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amém. Fica à vontade. Amém. Obrigado. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós. Amém? Você já foi abençoado hoje à noite? Coisa linda, podemos louvar a Deus de uma maneira assim, bem tranquila, num ambiente gostoso, não é? As janelas abertas, com uma correnteza de ar, os ventiladores. Irmãos, nós somos privilegiados. Somos muito privilegiados. Você sabia que quase 1/3 do cristianismo vive em áreas perseguidas? Onde a igreja mais cresce hoje é, por incrível que pareça, num país muito fechado, num país que tem um projeto atômico que se chama Irã. O evangelho está crescendo a 10, na verdade mais, a 12% ao ano no Irã. Não é uma ironia? Irã, ironia, não é jogo de palavra não, mas é ironia porque eles são tão muçulmanos, tão ferrenhos, eles querem acabar com os infiéis, que são os cristãos, não é?
E é lá que o cristianismo está crescendo mais. No meio universitário, no meio empresarial, há uma igreja se levantando, uma igreja, não é, subterrânea, que está crescendo, que está vivendo, só que eles são perseguidos. Eles não podem se reunir como nós aqui. Se eles se reunirem como nós, eles vão presos, eles são mortos, torturados. O maior país muçulmano do mundo hoje é a Indonésia, em relação à população. E na Indonésia existem, eu tenho no meu computador várias reportagens, fotos. Dos últimos 8 anos, mais de 1000 igrejas foram queimadas na Indonésia. Mais de 1000. Membros que se refugiam dentro do prédio da igreja, não é, quando são perseguidos nos vilarejos, os guerrilheiros da Jihad Islâmica vêm, cercam e põem fogo no prédio e morre todo mundo queimado dentro do prédio. São coisas que nós não conhecemos, coisas que a gente ouve e fala, pois é. Meu coração fica pesado às vezes. Agora em outubro estou indo de novo lá para o Oriente, e a gente se encontra com pastores. Estive no finalzinho do ano passado, em novembro, na Tailândia, num congresso mundial de igrejas em células, e vieram pastores do Iraque, do Líbano, não é, da Líbia, onde há muita perseguição, da Indonésia, e naquela noite que o pastor do Iraque deu testemunho, eu não consegui dormir à noite. Eu dormia, acordava e dizia, Senhor, tem misericórdia daquele povo. Um pouco antes dos americanos invadirem o Iraque, ele foi preso. Ele foi preso e levado para um prédio onde ninguém sai vivo. Eles chamam de o prédio branco, porque era pintado de branco e não tem janelas. Todas as celas das prisões não tem uma janela, praticamente não tem ar. E ele disse assim, quando me pegaram em casa, me prenderam e me levaram nesse prédio. Ele tem uma vista muito curta, tem um óculos muito grosso assim. Tiraram toda a roupa dele, tiraram o óculos, e ele disse, pelo menos me deixa o óculos, porque o óculos é a minha vida, eu não vejo nada sem óculos. Aí os guardas deram risada e disseram, você não vai precisar ver nada mesmo, não tem o que ver na sua célula. Quando puseram na célula, não é célula, né? A gente fala tanto em célula que na sua célula. É por isso que eu trago a minha esposa Alzira comigo, porque ela fica olhando para ela vai me corrigindo, não é? Aliás, deixa eu apresentar a Alzira para vocês. Fiquem em pé. Alzira, minha esposa, minha única esposa há 42 anos, viu, gente? Somos casados há 42 anos, indo para 43. Deus tem nos abençoado com 4 filhos, 3 netos. E eu tenho dito que filho é uma bênção de Deus, neto é 2 bênçãos, não é? Diz que neto é uma bênção quando vem visitar você na sua casa, e outra bênção quando ele volta para a casa dele, né? É 2 bênçãos. Voltando ao meu querido irmão pastor do Iraque, que esse ano na consulta missionária jovem que tivemos em Curitiba, em São Luís do Maranhão, o mês passado, ele queria estar aqui e não conseguiu vir, mas para o ano que vem eu quero trazê-lo aqui para o Brasil. Ele disse para mim, eu tenho um sonho de conhecer o Brasil, não é? Eu ouvi falar muito das cataratas de Foz do Iguaçu, e nós estamos a 600 quilômetros das cataratas lá em Curitiba. Eu quero levar ele, né, para ele ver essa maravilha de Deus. Então ele disse que quando os guardas tiraram a roupa dele, tiraram o óculos e enfiaram na cela, uma cela escura, sem uma janela, não é, mais ou menos 4x4, aí ele foi descobrir que já tinha 8 pessoas naquela cela. 8 pessoas. E eles conversam entre si, não conseguem enxergar um ao outro, não sabe quem é, não sabe como é a feição da pessoa, e a comida é pouca, e eles disseram, bom, aqui é o nosso destino final.
E ele começou a evangelizar aquele povo que ele não via, não conhecia. Falou, não, o nosso fim não é aquilo. Nós temos uma esperança de termos um fim onde há muita luz, onde o próprio Filho de Deus vai clarear, iluminar toda a cidade. Essa cidade não precisa de luz elétrica, não vai precisar nenhuma gerar energia, não haverá noite, não haverá mais. E foi falando para esse povo, e eles caçoando dele. Aí quando de repente abriu-se a cela e um soldado americano veio, abriu a cela e falou, vocês estão livres, pode ir embora, pega a sua roupa, se não tem roupa, o exército americano forneceu roupa para eles, vocês podem ir para casa, não é? Ele teve que ser levado para casa porque ele estava sem óculos, não conseguia enxergar nada, não conseguia ver como voltar para a casa dele. Quando, meses depois, as coisas se acalmaram no Iraque, o ditador Saddam Hussein foi encontrado, foi julgado pelo seu próprio povo, não é, executado. Ele viu no jornal que um dos generais, ou era um major, não sei, um dos líderes do exército de Saddam Hussein, da época, ficou muito doente e estava no hospital. Ele leu no jornal. E a esposa dele, e ele mostrou para a esposa, falou, olha aqui, ó, minha esposa, o homem que determinou a minha prisão, que me deu a ordem de prisão. E ele começou a orar por esse homem, começou a interceder por esse homem. Nós falamos ontem à noite e hoje de manhã, lá no congresso, de que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores desse mundo. Que no reino de Deus a gente ora pelos inimigos, não é assim? É diferente. Que a gente não dá o troco, não. Quando alguém bate num lado do rosto, você dá o outro lado para bater, aí perde a graça, não é? Não há mais briga. E ele vivia esses valores do Novo Testamento, da igreja do Novo Testamento, ensinados e vividos por Jesus. Ele disse, eu vou visitar esse homem e vou orar por esse homem. A esposa dele disse, como é que você vai conseguir fazer isso? Você vai conseguir? Foi esse homem que expeliu ordem de prisão a você. Foi esse homem que te sentenciou, não é, a morte, na verdade. Se os americanos não tivessem vindo, invadido o Iraque, você talvez já estaria morto, você nunca mais, nós como família, esposa e 3 filhos, nunca mais iríamos ver você. Ele falou assim, eu tenho um fogo, uma chama ardendo dentro de mim, dizendo, vá visitá-lo e vá orar por ele e vá abençoá-lo. Não foi isso que Jesus disse? Abençoe aqueles que vos perseguem. Se vocês fizerem amizade só com quem é amigo de vocês, que vantagem existe nisso? Jesus disse. Até os gentios fazem isso, até os gentios retribuem favores de amigo para amigo. Vocês cristãos têm que ser diferentes. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se seu inimigo tiver sede, dá de beber. É diferente. E um dia ele pegou, foi, bateu a porta daquele quarto. Estava lá o homem moribundo com uma doença terminal. E quando ele entrou, esse homem começou a tremer, começou a ficar com medo. Ele falou, bom, agora eu morro. Ele veio aqui me matar, se vingar de mim. E ele disse, a paz de Deus invada o seu coração. E o homem relaxou, não é? Em árabe, Deus é Allah, é o mesmo Deus, não é? Na Bíblia árabe, Deus é chamado de Allah também. E Jesus, Yoshua, não é? Isa, Yoshua em hebraico, Isa no árabe. E ele diz, eu vim trazer o amor de Isa para você. Para o muçulmano isso é uma heresia. Jesus não é filho de Deus, Jesus é um profeta, mas nunca, jamais filho de Deus. Isto é uma heresia muito grande. Ele falou assim, eu vim porque Isa ama você, porque Jesus ama você. Eu vim aqui orar, pedir para Deus confortar o seu coração e Deus curar você, para você voltar para a tua família, para você voltar a ter uma vida normal. Diz que esse homem desandou a chorar, chorou, soluçou,
E ele colocou a mão sobre a testa dele e orou, abençoando a vida desse homem. Abençoe aqueles que te perseguem, pedindo misericórdia de Deus para a vida desse homem. Eu me arrepiei todo, sabe? Eu fiquei sentado ali e falei, puxa vida, não é? Eu moro num país lindo, num país livre, num país onde tenho toda a liberdade de exercer a minha fé, de crer em Jesus, de me reunir, de adorar, de ir na rua falar de Jesus, de falar de Jesus para as pessoas, viver, ser luz e sal na terra, aonde eu estiver, fazendo a diferença. Ninguém me perturba, ninguém me impede. Tenho proteção da polícia, tenho proteção da Constituição desse país, que garante liberdade de religião e expressão religiosa a todo e qualquer cidadão desse país. Cada um dos pastores foi dando o seu testemunho. O pastor de Marrocos, você sabia que tem 10 milhões de habitantes no Marrocos? 10 milhões de habitantes, é menos do que a cidade de São Paulo. Tem 250, entre 200 e 300 crentes somente em Marrocos. Só. Hoje. E o pastor Ben Wong, que escreveu o livro Fazendo Toda a Diferença, o livro está ali atrás, eu não sei se ainda tem cópias, porque saiu bastante no congresso. Ele, quando foi fazer a visita lá, o ano passado, lá por julho, eles estão mandando uma equipe missionária para lá, não é? Igrejas em células ou em cordas, não é? Do Oriente e do Brasil e do mundo inteiro. Nós estamos entrando nessa rede missionária de igrejas em células ou igrejas em cordas. Já enviamos 2 e temos mais 11 para enviar nos próximos 12 meses, amém? Vão se juntar às equipes que já existem lá. E o pastor Ben Wong se encontrou com líderes e descobriu que esses 200 a 300 evangélicos que tem lá vivem brigando uns com os outros. Vivem brigando, porque são denominações antigas, não é? Classificadas em ramos pentecostais, neopentecostais, não é? Tradicionais, históricos, alguns até pré-históricos, não é? Alguns histéricos também, não é? É a divisão assim por cima do povo de Deus, brigando. Não há unidade. E o povo morrendo sem o evangelho. 10 milhões de habitantes, jovens, terminam a universidade, não tem emprego. Ele estava sentado num café assim com vários jovens e ele, por ser chinês, né? Então atraente, atrativo. Aí os jovens rodearam ele e falaram assim: vem cá, vamos tomar um café junto, eu pago o café para vocês. E ele falou: o que vocês vão fazer da vida? Não temos nada para fazer aqui. Qual é o sonho de vocês? É emigrar um dia para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá. Esse é o nosso objetivo, sair desse país, porque aqui não tem nada. 30 anos de governo muçulmano e o país está na miséria. É por isso que tem essa revolta nos países árabes, porque os governos muçulmanos prometeram o céu na terra se eles fossem eleitos. Se o país se tornasse um país de religião muçulmana controlado pelos xiitas, não é? Seria o céu na terra. E foi o contrário, cada vez mais pobres, explorados. É por isso que eles não querem saber, eles estão abertos para o evangelho. O tempo é agora, gente. Se abriu uma porta enorme. Quem é que abriu essa porta? Foi Jesus Cristo. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus. Nós estivemos falando sobre o reino de Deus, falando que Jesus trouxe na sua primeira tarefa o reino de Deus até nós. Na segunda tarefa que ele recebeu do Pai, ele trouxe, ele morreu na cruz, não é? Porque ele podia morrer na cruz, porque apesar de ter um corpo humano, ele tinha natureza divina. Mas ele precisava executar uma terceira tarefa, e a terceira tarefa era levar o evangelho a todos os povos e nações. Só que ele não podia fazer isso no
no corpo que recebeu de Maria, naquele que foi para a cruz, aquele que ressuscitou, porque ele está sentado à direita de Deus Pai hoje, ele voltou para o céu, não é? Quem é o corpo de Jesus hoje aqui na terra? Somos nós, é você, é a igreja, né? Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, que nós somos o corpo de Cristo, nós somos como um corpo. E se você quiser ler 1 Coríntios 12, você verá as funções, a argumentação de Paulo sobre esse corpo novo. Mas eu quero ir para o capítulo 9 de Mateus, e continuando na sua caminhada, escolhendo os seus discípulos, no capítulo 9, nós vemos algumas coisas acontecerem. Nós vemos no capítulo 9, no versículo 9, Jesus escolhendo mais um discípulo, mais um dos seus, daqueles que ele queria que fossem os seus seguidores. No versículo 9 diz assim, de Mateus 9, Jesus saiu dali e no caminho, a minha tradução diz no caminho, viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse, venha comigo. A tradução antiga diz, siga-me, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Versículo 9. Mateus deixou a praça de pedágio. Eu saí de Curitiba ontem de manhã, às 5 horas da manhã, eu perdi a conta de quantos pedágios tem de Curitiba até aqui. Não é? Eu tenho aquele passe livre ali, passa fácil, não é? Então eu não preciso, no para-brisa do carro, porque eu viajo muito, então eu não preciso parar na cancela, dar o dinheiro, pegar o troco aí, abre a cancela, não é? A gente vai devagarzinho se aproximando, faz a leitura ótica e já a cancela se abre. Mas era assim, funcionava assim, na entrada e na saída das cidades, tinham os cobradores de impostos, os cobradores de pedágio, para quem entrava e saía na cidade. E Mateus era um deles. Eles eram odiados pelos judeus, porque eles eram judeus que estavam trabalhando para os romanos, e quem cobrava os impostos era o Império Romano. Esses impostos é que sustentavam o poder de Roma, sustentavam todo o governo de Roma, todo o exército de Roma, o soldo dos militares, etc, etc, era tirado dos impostos. Então o judeu odiava, chamava o cobrador de imposto de publicano. Publicano é um termo que a gente não conhece, é de um português lusitano de 100 anos atrás, não é? Que significa pecador, que significa uma pessoa traidora. E o maior pecado era a traição, porque ele agora se alia aos romanos para cobrar imposto dos seus próprios patrícios, do seu próprio povo judeu. Por isso que eles eram odiados, considerados pecadores de marca maior. E entre as andanças de Jesus, Jesus encontra mais um desses. Quem era um outro cobrador de impostos que Jesus encontra? Trepado numa árvore, imagina só. Quem era? Zaqueu. Pois é, parece que Jesus tinha um amor especial pelas pessoas rejeitadas, não é verdade? Um amor especial pelas pessoas excluídas, um amor especial pelas pessoas que eram pecadoras, que não conseguiam dominar, não é, a sua vida, não conseguiam, na verdade, fazer um controle, um autocontrole dos seus atos. E esse pessoal que cobrava imposto tinha um objetivo só, qual é? Ficar rico, dinheiro, não é? Porque podia cobrar quanto queria. Qualquer semelhança com o cobrador de imposto hoje é mera coincidência, viu, gente? Se tiver algum aqui, me perdoa, mas nem todos são iguais, né? Nem todos são corruptos, mas o negócio do PF funciona, sabe? PF não é prato feito e nem Polícia Federal, é por fora, não é? Por baixo do pano, é o por fora, é aquela turma da bancada evangélica lá em Brasília, que depois de receber
o dinheiro e colocar nas meias e colocar nas bolsas, se reuniu num canto para orar, agradecendo a Deus pela provisão divina. A oração da propina foi conhecido como a oração da propina, agradecendo a Deus. Veja que ponto que nós chegamos, ponto ridículo. Bancada evangélica, imagina, o outro bispo ali agora que foi condenado, não é, pelo mensalão ali, com milhões dentro de um avião, dentro de malas, dentro de um avião, foi pego pela Polícia Federal. Gente, não dá para crer, porque não existe mais valores, não existem os valores e padrões cristãos. E Mateus e Zaqueu estavam ali nessa vida, querendo ficar rico, querendo ganhar dinheiro, e Jesus disse para eles: sai dessa, eu tenho coisa melhor para vocês. Amém? Se a tua intenção hoje ainda é ficar rico, ou ficar famoso, sai dessa. Jesus convida você dizendo: venha comigo, me siga, eu vou transformar a sua vida. Em vez de você correr atrás de dinheiro, você vai correr atrás de almas. Você, em vez de ser pescador de peixe, vem comigo, eu vou transformar você em pescador de gente. Você vai pescar pessoas. E Jesus convida até hoje ainda: venha comigo, ande comigo, não anda sozinho não. Faça parte do meu corpo que agora está na terra. Eu, Jesus, não estou mais aqui de corpo presente, mas eu tenho um outro corpo que está em muitos cantos da terra, que vai invadir, espalhar a boa notícia do reino de Deus, do Evangelho, por todos os 4 cantos da terra redonda. A gente fala 4 cantos da terra, mas ela é redonda. Se ela é redonda não tem canto, não é? Mas a gente acaba falando dos 4 cantos da terra, né? Jesus convida para mudar a nossa vida. E Mateus, olha, não titubeou. Mateus não falou assim: acho que essa é minha chance, deixa eu cair fora dessa praça de pedágio aqui. Abriu aquela portinhola, saiu, né, como nos pedágios de hoje, deixou vazio ali, deixou vazio, e foi com Jesus. Eu disse hoje de manhã que Jesus tinha duas características, 2 lugares onde ele ministrava, 2 lugares de ministério: a rua e as casas. Se a gente quiser voltar a viver o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que voltar para a rua e voltar para as casas. O diabo é que trancou a igreja depois de 300 anos em prédios, não é? E a gente canta aqui, a gente louva aqui, a gente adora aqui, a gente pede para fazer chover aqui, a gente, não é? A gente adora, a gente quer bênção aqui dentro, profetiza, não é? Em nome de Jesus, toma posse, em nome de Jesus, determina. E onde é que estão os pecadores? Estão aqui dentro? Estão na rua, estão nas casas, na sua vizinhança, no seu local de trabalho. Você e eu fomos chamados para ser luz e sal no seu trabalho. Quando você falta do trabalho, você faz falta. Tem crente que quando falta do trabalho, o pessoal fala: graças a Deus, o chato não veio hoje, né? O chato não veio hoje. Que dia abençoado, o chato não veio. Tem coisa pior do que um crente chato? Tem, me diga. Tem coisa pior? 2 crentes chatos. É isso aí. 3 crentes chatos, então. Imagina uma corda de crente chato. Imagina uma estaca de crente chato. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Irmão, muda, por favor. Começa a ser agradável. Jesus era agradável. As pessoas rodeavam Jesus. Ele tinha uma coisa diferente que os outros religiosos, os fariseus, não tinham. Ele era um religioso diferente. Apesar de ser filho de Deus, santo, o maior ungido que pisou nesse planeta, não é? Ele era simples. Jesus era simples.
Vira para o teu vizinho e diga: seja simples, irmão. E Jesus era normal. Amém? Diga para o seu irmão: seja normal. Não pretenda ser o que você não é. Quando você chega no trabalho, o pessoal tem que dizer lá no fundo: glória a Deus. Chegou a luz aqui nesse lugar difícil. Chegou uma pessoa alegre, pelo menos um alegre, pelo menos um que não murmura, não resmunga, não faz corpo mole quando o chefe não está presente, não é? Porque tem crente que fala baixo, viu? Fala baixo. Chega no trabalho, já chega murmurando: droga de vida, de novo, começa tudo de novo. E a gente ganha esse salário miserável aqui. Começa a fazer tumulto, começa a agitar as coisas. Não está a serviço do reino de Deus, não. Está a serviço do reino das trevas, né? Protestante, ele protesta o tempo todo, né? Sabe? Ele faz corpo mole. Quando o chefe não está, ele sai do lugar de trabalho dele, vai falar com os outros, atrapalha o outro ainda no local de trabalho dele. Quando ele vê que o chefe está entrando, ele volta correndo para o seu local de trabalho e faz de conta que estava trabalhando o tempo todo. Isso não é luz, não, isso é treva, viu, gente? Isso é treva. Jesus era normal, era simples, ele conversava com as pessoas, ele falava com os pecadores. Você já pensou ele chamar um cobrador de impostos para ser um dos discípulos dele? Falou: eu vou transformar a sua vida. Você não vai mais correr atrás do dinheiro, você vai correr atrás das pessoas que precisam da salvação. E você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Veja aqui, dá uma olhadinha comigo no capítulo 9, logo no começo, diz assim, versículo 1: Jesus entrou num barco e voltou para outro lado, ou para o lado oeste do lago, e chegou à sua cidade. Então, Jesus entrava no barco, atravessava o lago, atravessava rio, não é? E ele nunca parava, ele estava sempre onde tinha gente, onde tinha pessoas. Ele só se retirava para lugares solitários quando queria carregar as suas baterias, quando queria falar com o Pai, conversar com o Pai. E aí você vê ele com Mateus ali no versículo 9, e aí você pode ver ele já no versículo 18, ele diz assim: quando Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhando-se, e disse: a minha filha morreu agora mesmo, venha, ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. E o versículo 19 diz: então Jesus foi com ele. Jesus sempre estava a caminho, meus irmãos, sempre. E quando ele estava indo para a casa desse chefe religioso, desse fariseu, ele encontra uma mulher, né, que tinha uma hemorragia, e ela toca nele, ela é curada. E aí, quando ele chega na casa desse homem onde estava o morto, ele tocou todo mundo embora, fala: saiam daqui. No versículo 24, a menina não morreu, ela está dormindo. E aí começaram a caçoar dele. E no versículo 25, logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Quando que foi a última vez que você e eu fomos notícia na nossa vizinhança? Notícia boa, viu? Não notícia ruim. Notícia boa. Não é aquele crente que bateu na esposa. No domingo está aqui, aleluia, glória a Deus, não é? E durante a semana é notícia ruim. Gente, igreja é estilo de vida. Reino de Deus é estilo de vida. Não é fé, não é dogma. Não é dogma, não é doutrina. É estilo de vida. As pessoas vão conhecer Jesus através de você e de mim.
se nós vivermos como Jesus viveu, se nós tivermos os mesmos valores, amém? Aí no versículo 27, eu estou ainda no capítulo 9, versículo 27, Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Onde é que estão os cegos? Na beira do caminho, gente. Os cegos estão lá fora, não estão aqui dentro não. Muito mais importante é o seu testemunho lá fora, porque dar testemunho aqui dentro é fácil. Concorda ou sem corda? Você concorda? É. E lá na sua corda também é fácil ser testemunho. Mas lá fora na rua, tem cego correndo atrás de você, gritando: me ajuda, me ajuda. Ou tem gente fugindo de você. Tem gente dizendo: ó, lá vem o chato de novo, deixa embora, cruz credo, Deus me livre. Deus que me livre, guarde dele, porque já vem ele de novo, sabe? Ser simples, ser alegre, prestativo, louvando a Deus no seu dia a dia, quando as coisas não estão bem, não é? Louvando a Deus na hora da adversidade, da dureza, da doença, dizer: o Senhor tudo sabe, o meu Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o crente maduro, esse é o crente que é luz, que é sal. E os cegos, Jesus entrou numa casa e os cegos entraram atrás dele e ficaram amolando ele: Senhor, por favor, por favor. Jesus não tinha outro jeito, não tinha. Jesus era tão bom que nem que não quisesse fazer o bem, tinha que fazer. Ele tinha natureza divina. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, a nossa natureza precisa ser transformada também, amém? Temos que assumir a natureza divina. Não é só aceitar Jesus, levantar a mão e ser batizado e pronto. Não, tem que ser transformado. O nosso ego tem que ir para a cruz, temos que morrer. E aí, continuando o versículo 32, quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmaram: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas, 34, os fariseus diziam: o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Você vê, sempre tem um fariseu de plantão, viu? Sempre, todo lugar, até hoje. Até hoje os fariseus estão de plantão para acusar você, para dizer: ó, olha lá, ó, onde ele foi. Olha lá, gente, a nossa corda não pode ficar dentro de casa não, senão vira mais um programa. Nós temos que ir para a rua. Tem que fazer uma lista, nós temos uma lista, chamamos de lista de bênçãos. Uma lista grande assim, que você pode pedir lá para Curitiba, o site é www.celulas.com.br, chama Nossa Lista de Bênçãos. Tem mais ou menos 30 lugares, espaços para você colocar suas iniciais e o nome de 2 dos seus Natanaéis, que vocês falam, chamamos de oikos. Inclusive tem uma lista lá atrás, a lista do oikos, que você pode colocar a lista do Natanael, risca oikos e põe Natanael em cima, que é uma lista de oração, de como orar pelas pessoas da sua célula. E naquela lista estão aqueles nomes, talvez 20, 30, 40 pessoas. Se a corda tem 10 membros e cada membro tem 5 pessoas numa lista, 5 Natanaéis numa lista, são 50 pessoas, gente, que vocês vão orar, vão servir essas pessoas. Quando um deles fizer aniversário, leva a corda inteira para fazer uma festinha para ele, faz uma surpresa para ele. Não é você que... Nós temos os nossos anfitriões, eles fazem uma rotatividade, um mês em cada casa, para que cada membro da célula que abre a sua casa naquele mês possa trazer os seus amigos, convidar os seus amigos. Eu tenho uma reunião na minha casa muito legal, você não quer ir lá? A gente tem um suco, uma bolachinha, às vezes faz uma pipoca, às vezes faz um lanchinho, não é? E principalmente no seu aniversário, quando você fizer aniversário,
Não festeja aniversário só com os membros da sua corda, não, por favor. É um desperdício quando só tem crente na sua festa de aniversário. É desperdício. Na nossa transição, quando nós começamos há 10, 12 anos atrás, eu dizia para o pessoal, quando eu chegar numa festinha de aniversário e só ver crente na festa de aniversário, vou jogar uma bomba no meio ali. Pastor, uma bomba? Por quê? Para espalhar vocês. É muito crente junto por metro quadrado. E quando tem muito crente junto por metro quadrado, você já sabe que dá. Não é? Aí o pessoal começa a exercer o dom da língua, o dom de língua comprida. Não é? Começa a fazer fofoca, começa a fazer comentário e papapá. Gente, Jesus estava sempre no meio dos pecadores. Vamos aprender com Jesus, reaprender, vamos voltar para o Novo Testamento, por favor. Diga para o seu vizinho, volte para o Novo Testamento. Vamos reaprender com Jesus. Vamos tirar o entulho do Velho Testamento que nós temos na nossa eclesiologia. Jogar fora, construir coisa nova. Deixa eu voltar para Mateus. Versículo 9 do capítulo 9. Jesus saiu dali no caminho, na rua, viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Agora preste atenção no versículo 10. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama ou pecadores chegaram e sentaram-se aonde? À mesa com Jesus e os seus discípulos. Você viu só? É isso que Jesus faz. Ele salva uma pessoa e salva todos os seus contatos, todos os seus relacionamentos. Quem eram os amigos de Mateus? Outros cobradores de impostos, outras pessoas que tinham a mesma profissão. Quem é que Jesus quer salvar através de você? As pessoas com as quais você tem contato, gente. E qual foi a ferramenta evangelística aqui? Uma casa e uma mesa. Todo mundo mora numa casa aqui? Não importa se é alugada, se é própria. Todos têm casa, não tem? Graças a Deus. Alguma casa não tem mesa? Levanta a mão se você não tem uma mesa na tua casa. Se você come no chão, come sentado, segura o prato nas suas pernas, no seu colo. Todos têm mesa? Todos. Então todos podemos evangelizar. Essa é a conclusão. Mateus tinha o quê? Uma casa e uma mesa. Sentar-se à mesa. A comida é uma ferramenta evangelística muito poderosa, viu, gente? E Jesus sabia usar essa ferramenta. Jesus não rejeitava um convite para almoçar, para jantar, até porque ele não tinha casa, né? Ele não tinha quem cozinhasse para ele. E as pessoas adoravam convidá-lo para almoçar, para jantar, porque ele era agradável. Ele não era chato. As pessoas gostavam de conversar com ele. Ele tinha uma conversa boa. Entendia as pessoas. Aliás, ele devolvia a dignidade para as pessoas. Jesus se preocupava com os excluídos da sociedade. Quem eram os excluídos? Os pecadores, as mulheres, as crianças, os velhos, os doentes, excluídos. Se você está doente é porque você tem algum pecado. Os amigos de Jó estão vivos até hoje, viu? Os 3 amigos de Jó. Você está sofrendo porque você tem pecado, está escondendo. Confessa logo, rapaz. Porque quem não tem pecado tem que viver na riqueza.
Tem até hoje essa teologia. Não se admite que um crente pode ficar doente. Tem outros que vão até o extremo dizendo que doença não existe. É tudo psicológico. E o crente verdadeiro tem que viver em saúde plena, em prosperidade plena. É mentira, é engano do diabo. Nós estamos aqui vivendo nesse mundo e sofremos as consequências do pecado desse mundo como qualquer outra pessoa. A única diferença é que nós temos Jesus Cristo. Nós temos um Paráclito, o Espírito Santo que foi enviado para estar ao nosso lado. E nós temos um advogado do céu. Quando a condenação vem, ele fala: não, pai, espera aí, eu sou mediador, dá mais uma chance para ele, dá mais uma chance. Esse é o Cristo que nós temos, o Cristo daquela época. 3 anos ele viveu dessa forma, devolveu dignidade às mulheres, deu atenção às mulheres, chegou até lá em Samaria, para aquela mulher samaritana, e chegou assim, falou: me dá um pouco de água. Eu estava pegando água do poço, ela quase desmaiou de susto. Por quê? Porque ele era judeu. Ela falou: como é que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana, e por cima mulher ainda, porque judeu, não, o homem não se dirigia em público à mulher. Ele poderia tomar a iniciativa, mas a mulher nunca poderia falar com o homem em público em Israel, porque a mulher era considerada de segunda categoria. Ela foi criada por Deus para gerar filho e servir o homem. E entre os judeus ortodoxos é assim até hoje. Eles não querem nem deixar as mulheres chegar no muro da lamentação. Outro dia teve uma briga lá em Israel, no muro das lamentações, porque tinha algumas mulheres que queriam orar no muro, e os judeus, aqueles de cartola e aqueles cachinhos do lado ali, começaram a bater nas mulheres, dizendo: show, vocês não têm acesso a isso aqui é só para homem. Entre os muçulmanos é pior ainda, não é? Jesus devolve a dignidade, conversa com essa mulher, fala sobre coisas que ele não falou para outros não. Por exemplo, adoração, sobre adoração. O ensino mais profundo que nós temos sobre a adoração de Jesus foi dado a essa mulher, e samaritana ainda por cima. Vai chegar a hora, e já chegou, em que não vamos mais ter lugar próprio de adoração. Não vai ser o templo em Jerusalém, nem o monte de Gerizim, como era em Samaria. Mas em todo lugar você vai adorar, no teu local de trabalho, na tua, não é, lugar, todo lugar onde você está é um santo lugar. E adoração não é mais agora exercícios religiosos. Adoração, o verdadeiro adorador agora adora em espírito e em verdade. O que significa isso? Com coerência. Orar em espírito é mais fácil do que orar em verdade, adorar em verdade. Porque adorar em verdade significa o mesmo estilo de adoração que você tem aqui dentro, você tem lá fora. Isso é coerência. Esse ensinamento Jesus deu para uma mulher, né? Jesus devolveu a dignidade, mudou todos os conceitos da época, toda a cultura da época. O reino de Deus é uma contracultura a toda e qualquer cultura nesse mundo que está manchada pelo pecado. O reino de Deus traz de volta a importância das crianças. Os discípulos diziam: show, criançada, show, o mestre não tem tempo para vocês. E Jesus fala: não, peraí, deixa as crianças virem até aqui, vem cá, criançada, porque delas é o reino do céu. Aí pegou, sentou, pôs uma criança no colo, acariciou e falou para vocês, marmanjos aí: marmanjos, escutem bem, se vocês não se tornar como uma criança, vocês não vão entrar no reino do céu. Eu tive que me converter nessa área. Quando tinha uma criança que corria na igreja, eu já ficava tenso. Dizia: quem é a mãe dessa criança aí? Por favor, tem uma sala lá para as crianças. Não podia ver uma criança correr, não é? Como é que a gente chama esses espaços aqui do lado? Como é que a gente chama isso?
Corredor, não é? E por que não deixamos as crianças correr? Se é corredor. Não é verdade? É lógico, quando ela começa a querer aparecer e atrapalhar demais, com um jeitinho a gente pega a criança aí. Mas depois do culto, na nossa igreja, hoje é uma festa. Depois do culto a criançada sobe aqui em cima, faz de conta que está pregando, outro pega o microfone e faz conta que está cantando, outros entra lá, pega na bateria e começa a bater. Gente, deixa a criançada fazer isso. Eu tive que me converter, eu morri para o velho Roberto, que era todo... Estamos na casa do Senhor. Não se corre na casa do Senhor. Não se fala alto na casa do Senhor. Jesus era diferente. Amém? Você tem casa e tem mesa. Você tem duas ferramentas evangelísticas excelentes. E se você investigar a vida de Jesus, ele chama Mateus e vai para a casa de Mateus. Eu sei que quando Jesus não era convidado, ele se convidava. Porque qual era o objetivo dele? O objetivo dele era entrar nas casas, porque cada casa seria uma corda, seria uma estaca, seria um lugar de adoração. Cada casa é uma igreja, e cada membro um sacerdote, um ministro. A gente cunhou essa frase há 15 anos atrás, quando o Ministério Igreja em Células começou no Brasil. Cada casa uma igreja, cada membro um ministro, um sacerdote. Você, a tua casa, deve ser usada por Deus, não é? E a comida, não tem coisa melhor do que conversar, não é? Numa boa comida. Não precisa ser picanha sempre, não. Se não tiver dinheiro para picanha, você pode fazer pizza. Começa com P também. Se não tem dinheiro para picanha, você pode fazer pipoca. Começa com P também. E se não tiver dinheiro para pipoca, dá um pirulito. Também começa com P. Entende? Dá um pirulito. Mas chama alguém para vir para a tua casa. Vai para a casa de alguém. É a teologia da comida no Novo Testamento, que foi iniciada por Jesus, viu? Foi Jesus que introduziu a teologia da comida, o evangelismo por comida. Você quer ver? Quando nós estamos comendo, o lado direito do nosso cérebro funciona mais, é o lado das emoções, é o lado da conversa, é o lado desarmado. O lado esquerdo do cérebro, ele é mais matemático, ele é mais lógico, mais sério, pondera as coisas. Mas o lado direito é bem mais relaxado, não é? E quando você está comendo com as pessoas, ela está usando o lado direito do cérebro. Jesus já sabia disso. E ela está aberta a diálogo, viu? Sincero. Diálogo sincero. Quer ver uma coisa? Onde é que os empresários fecham os grandes negócios? Aonde? Em restaurante. Por que eles vão no restaurante fechar o negócio? Por quê? Porque é um ambiente mais descontraído. No restaurante o vendedor pode mostrar o seu produto e o outro fica pensando, é isso, é mesmo. Faz perguntas. Você já viu o pobre do vendedor visitar uma indústria, uma firma para vender alguma coisa, e o chefe, o dono, o patrão, depois de tanta insistência, falou, tá bom, deixa ele entrar. Liga para a secretária, fala, deixa ele entrar. Ele entra e fala, eu tenho 5 minutos para você. Não adianta nem começar a querer apresentar o produto, porque ele já está fechado. Ele está usando o lado esquerdo do cérebro. Mas quando está comendo, ele está usando o lado direito, onde não é, você vai comendo e vai falando e as pessoas é mesmo, É assim que Jesus estava na casa de Mateus aqui, gente, com os outros pecadores. É mesmo, Olha, sempre dá bom resultado, viu? Aí vem os fariseus. Não tenho tempo para entrar na questão dos fariseus. Deixa eu voltar para o 9 aqui, que o ventilador é muito bom, mas nessa hora ele judia da gente.
Eu quero encerrar indo lá para o final do capítulo 9, versículos 35 a 38. Olha aí, Jesus, 35, andava visitando todas as cidades e povoados. Você viu? Ele não parava não. Todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia do reino, o evangelho do reino de Deus que ele veio trazer, e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Agora veja o versículo 36, ele está lá com os discípulos dele, fazendo uma constatação. Quando Jesus, 36, viu a multidão, ficou com muita pena. A outra tradução diz compaixão, compadeceu-se, ficou com pena, misericórdia, dor no coração, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Está falando isso para os discípulos, veja só, todo mundo abandonado, como ovelhas sem pastor. Ovelha sem pastor fica, não sabe o que fazer, anda para cá, anda para lá, não tem rumo. A ovelha, eu morei 5 anos no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, e criação de muita ovelha, nos pampas gaúchos, não é? E para dentro do Uruguai também, e a gente ia visitar umas estâncias, não é? Fazendeiros, que a gente ia fazer estudo bíblico nas fazendas, nas estâncias, e às vezes o fazendeiro convidava a gente para a gente ver, quando as ovelhas veem a pessoa, um estranho, elas não sabem o que fazer. Agora, o pastor, ou seja, o cuidador delas, elas estão tranquilas. Elas sabem que ele tem boas intenções com elas, que ele vai levá-las, guiá-las a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Olha só, tanta gente aflita e abandonada, como ovelha sem pastor. Aí Jesus disse aos discípulos, versículo 37, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Muita ovelha, pouco pastor. Quantos pastores nós temos aqui? Levanta a mão os pastores, bem alto. Temos até de outras cidades, né? Bem alto, levanta a mão os pastores. 2, 3, 4, 5. Eu vou perguntar de novo, quantos pastores temos aqui hoje à noite? Opa, está melhorando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 11, 12, 13, 14, 15. Tem algum pastor lá em cima? 16, 17, 18. Amém. Vou perguntar de novo, quantos pastores temos aqui hoje à noite? Está melhorando. Veja quanta ovelha vai ser pastoreada, amém? Imagine se ficar nas costas do pastor aqui, dos outros pastores de tempo integral aqui, não é? A gente tem esse costume de falar, não, ele é pastor de tempo integral, eu não sou de tempo integral, sou de tempo parcial. Então você não serve a Jesus de tempo integral? Você serve a Jesus meio-dia e outro meio-dia você não serve a Jesus? Todos nós servimos a Jesus de tempo integral, amém ou não? Na sua fábrica está assim de ovelha, no seu escritório está assim de ovelha sem pastor. E Deus colocou você lá como pastor, amém? Como missionário. Está na visão de vocês, na declaração de visão, não é? Cada um de vocês é um pastor, um missionário, um sacerdote, seja o que for, não é? A gente crê, mas não vive. A gente fala, mas não faz, não é verdade?
Ah, mas eu não sei, eu sou tímido, eu não sei falar. E se a pessoa fizer uma pergunta e eu não souber dar resposta, e daí? Se o cara fizer uma pergunta e você não sabe responder, fala assim, ó, eu não sou vidente, eu não sei tudo, eu vou perguntar, eu vou pesquisar. Ou vamos fazer o seguinte, vamos procurar junto. Não é? Você não precisa ser o sabe-tudo, não precisa saber você não precisa ser teólogo, ter todas as respostas, não. Mostra Jesus Cristo através da sua vida. A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Eu tenho um filme que eu quero passar agora, para encerrar. A gente precisa de apagar as luzes para que seja bem visível. O filme chama A Colheita. E encerrando com esse filme, vocês vão entender o que eu quis dizer antes. Como é importante que todos participemos da colheita. A colheita não pode ficar sobre as costas de uma ou duas pessoas só, não. Amém? Vamos ver o filme. Sempre que Jesus queria atingir o âmago de uma questão, ele falava através de parábolas. Histórias que as pessoas nunca esqueceriam. Quando eu era criança, aconteceu uma coisa comigo que eu nunca esquecerei. Essa história que eu vou contar mudou minha vida para sempre. A colheita. Inspirado numa história verdadeira. Versão brasileira, Alamo. Bom dia. Obrigado por estarem conosco esta manhã. Espero que tenham dormido bem essa noite, porque eu dormi muito bem. A chuva de ontem foi exatamente o que precisávamos. O tempo hoje está bom, e se permanecer assim, nós teremos uma colheita maravilhosa. Muito bem, amigos, continuem conosco. Voltaremos em breve. Espero que todos tenham um ótimo dia. Crescer na fazenda foi uma grande experiência. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós fazíamos tudo juntos. Trabalhávamos duro no campo o dia inteiro, enquanto minha mãe preparava verdadeiros banquetes. Senhor, agradecemos pelas bênçãos concedidas, assim como pela comida que o Senhor nos deu. Amém. 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 Vamos começar. Jerry, me passa o purê de batatas. A hora do jantar era o melhor momento da nossa família. David falava sem parar sobre ser um cowboy e Charlie, por outro lado, estava sempre nos fazendo rir. O jantar certamente era a hora preferida do meu irmão Bob. Eu sou Jerry, o mais velho. Eu tinha que tomar conta de todos esses garotos. Mamãe e papai estavam sempre muito ocupados. Mesmo assim, eles aproveitavam cada oportunidade para nos ensinar alguma coisa nova sobre a fazenda, sobre trabalho duro e principalmente sobre amor e respeito. Posso dizer que éramos uma família muito unida. Nossa fazenda era grande. Os campos de trigo iam tão longe que se perdiam de vista. Papai trabalhava duro plantando naqueles campos para que no final do verão o trigo estivesse maduro e a safra pronta para ser colhida. E ele dizia: garotos, quando a colheita estiver pronta, nós teremos que estar preparados ou poderemos perder toda a safra. Eu sabia como era importante a colheita e nunca duvidei nem por um minuto que estaríamos prontos. Mas não era tempo de colheita ainda e na fazenda nós tínhamos muitos outros trabalhos para nos ocupar, como selar os animais e levar o gado para o pasto do sul. Cavalgar com papai e o tio John era sempre uma aventura. E mesmo quando as coisas estavam além do que eu poderia dar conta, papai sempre acreditava em mim e de alguma maneira sempre dava certo. Uma vez que o serviço estava pronto, antes de voltarmos para casa, nós conversávamos, como homens, sobre o trabalho pesado, bons amigos e, é claro, sobre a colheita.
Eu nunca deixava aquele pasto sem aprender alguma coisa importante com o meu pai e nunca deixava de levar alguma coisa especial para a mamãe. Enquanto nós esperávamos o trigo amadurecer, Charlie e eu ajudávamos papai a carregar o feno. Nós dois trabalhávamos tão duro quanto podíamos para ver quantos fardos de feno poderíamos carregar, pois quanto mais levávamos, mais poderíamos contar vantagens aos nossos amigos quando íamos para a cidade no sábado. Eu me lembro bem desse dia. Era um dia muito quente, mais quente do que o normal, mesmo para um dia de verão. E apesar de meu pai não ter se queixado, eu sabia que ele estava tendo uma daquelas dores de cabeça. Tudo bem, pai. Quando acabávamos de levar o feno, íamos direto trabalhar na colheitadeira para que ficasse pronta para a colheita. Sempre me maravilhava diante do quanto o papai podia fazer, e eu trabalhava bem do lado dele. Como de costume, papai nos levou para passear no campo naquele fim de tarde. O pôr do sol fez tudo parecer quente e dourado. Papai costumava falar para Bob que Deus tinha pintado o céu daquela maneira só pra gente. Nós conversávamos sobre o nosso dia, sobre a época da colheita, que agora não demoraria muito a chegar. Papai disse que seria uma grande colheita. Foi um dia longo e eu dormi um sono pesado naquela noite. Tão pesado que eu não escutei o que estava acontecendo dentro da nossa casa. Na manhã seguinte, eu acordei com o som de vozes familiares. Fiquei surpreso, porque era muito cedo. Ei, Charlie, acorda. Por que estavam aqui? O que está acontecendo lá? Eu pensei, o que está acontecendo? Nada, vamos lá. Volto logo. Sim. Escutei mamãe e vovó conversando em voz baixa. Então, mamãe nos chamou. Jerry, Charlie, Dave, preciso falar com vocês. Aconteceu uma coisa com seu pai. Eu olhei nos olhos dela e sabia que era uma coisa ruim. Na noite passada, ele ficou muito doente. Nós tentamos ajudá-lo, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Ele acabou morrendo. Seu pai está no céu. Meu pai se foi. Num instante, nossa vida foi mudada para sempre. As dores de cabeça dele, pensávamos que era só por causa do calor. Era como se o tempo tivesse parado. Foi tão doloroso que eu pensei que a dor nunca mais passaria. Senhor, sabes que este momento é muito difícil para nós, mas te agradecemos muito por estar aqui conosco. Mamãe fez o melhor que pôde para continuarmos. A hora do jantar era a mais difícil. Nós orávamos para que Deus nos desse força. Precisávamos um do outro agora mais do que nunca. Sentíamos muitas saudades do papai. Nos dias seguintes, nós ficamos ocupados demais. Tio John logo veio nos ensinar outros trabalhos. Cada um de nós fazia a sua parte. Até nossa amiga Amy veio nos ajudar. Andávamos pelo campo e conversávamos, tentando achar algum sentido em tudo aquilo. Eu me lembro muito bem que quando seu pai... Foi Amy que me lembrou que quando meu pai precisava de ajuda, ele orava. E isso é o que deveríamos fazer. E nós oramos e conversamos sobre os bons momentos e tentamos olhar para frente. Mas tudo o que eu via eram problemas. Eu estava preocupado com a colheita que viria logo e, como meu pai dizia, se não estivéssemos prontos, nós perderíamos tudo. Eu não podia deixar isso acontecer.
Eu não queria perder a colheita. Eu não queria desapontar o meu pai. Sendo mais velho, eu senti uma grande responsabilidade. Pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente com medo. Eu orei a Deus para que mandasse alguém para ajudar. Pensei que as coisas iriam melhorar, mas só pareciam piorar. O tempo ficou quente, muito quente, e o trigo amadureceu mais rápido do que se esperava. Meus piores medos estavam diante de mim. Sem papai, não tinha ninguém para trabalhar no campo. Foi difícil, mas mamãe e nós não parávamos de orar. De manhãzinha, Charlie e eu estávamos no celeiro alimentando os cavalos. Eu adorava esta parte do dia, mas agora isso só parecia nos lembrar que estávamos mais perto de perder o trigo. Era comum o silêncio na fazenda, mas nesta manhã eu ouvi um som fraco e distante. Era um tipo de ronco que ficava cada vez mais forte e mais alto. Eu mal podia acreditar no que via. Estamos chegando na fazenda. Uma atrás da outra, grandes, enormes colheitadeiras. Parecia que o mundo inteiro estava vindo para nossa fazenda. Olha só! Aqui! Vem aqui! Começando pelo grande campo do norte, as rodas varriam o trigo para dentro das máquinas. Lado a lado, elas se moviam de um campo a outro. Enquanto eu via as máquinas descarregando trigo dourado, eu lembrei do papai e das minhas orações, e então eu entendi que não estava sozinho. Todas essas pessoas tinham seus próprios trabalhos para fazer, mas vieram nos ajudar. Juntos, eles fizeram o que ninguém poderia ter feito sozinho. Em um dia, eles fizeram toda a colheita. A colheita estava feita, o trigo estava salvo, o campo estava limpo. Depois, as famílias se reuniram na parte norte da fazenda para o maior banquete que jamais tinha visto. Eu fiquei maravilhado com a quantidade de pessoas que vieram nos ajudar. Era hora de celebrar. Todos participaram ajudando na colheita. Até o melhor amigo de papai, Sr. Hanson, e o irmão de Anne, Tom, estavam lá. Mamãe mal podia acreditar como a tia Sally e a Sra. Johnson estavam se dando tão bem. E Harry Bender e o Sr. Sanders, não que eles não se dessem bem, é que eles não costumavam fazer muitas coisas juntos. Era como se alguma coisa muito especial estivesse acontecendo ali. Eu acredito que a colheita foi o que uniu as pessoas.
Tio John contou que aquele dia o fez lembrar uma história da Bíblia quando várias pessoas estavam famintas para conhecer a Deus. Porém, não haviam trabalhadores suficientes que falassem dele para elas. Jesus disse: quando chegar a hora da colheita, orem para que Deus mande trabalhadores para ajudarem a colher. Foi o que fizemos com o nosso campo e este é um dia que eu nunca vou esquecer. Vamos orar. Gracioso Pai, agradecemos pelo dia de hoje. Ajudar com a colheita, de uma forma ou de outra, mudou completamente a todos nós. Era hora de nos unirmos. Era tempo de colheita. Eu até hoje vou à fazenda e ando pelo campo assim como eu fazia quando eu era criança. Estes campos foram meu mundo e as coisas que Deus me ensinou naquele verão, quando vi todos se unirem para colher o nosso trigo, ficarão comigo para o resto da minha vida. Agora eu entendo a lição da colheita. Existe um outro campo, o campo de Deus, cheio de pessoas que estão prontas. Da mesma maneira que a minha família orou para que alguém viesse nos ajudar a fazer a colheita, pessoas no mundo todo oram para que outras pessoas as ajudem a fazer a colheita espiritual nas suas terras, nas suas cidades, nas suas escolas. Para todo lugar que eu olho, eu vejo pessoas perdidas sem a mensagem do amor de Jesus Cristo. E a urgência que sentimos na nossa fazenda é a mesma urgência que existe hoje. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos orar, investir, falar de Jesus a um amigo, até mesmo ir para outra terra. Este pode ser o maior tempo de colheita espiritual da história e por isso mesmo, todos somos necessários. É hora de nos unirmos. E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. É tempo de colheita. Hoje, Jerry e David são homens de negócios vivendo em Colorado e Montana. Bob é um pastor na Califórnia. Charlie está envolvido em missões no mundo todo. E mamãe está vivendo perto da fazenda em North Dakota. Todos eles ajudando na colheita espiritual. E você? Como você estará envolvido nesta colheita?